Maria Madalena, Maria de Magdala. Maria Madalena era aprendiz, não só entre os discípulos, mas era uma grande estudiosa, de família rica, com recursos. Era letrada, o que era raro para uma mulher no seu tempo. Maria Madalena era mestra. Segundo o Evangelho de Lucas, ela andava de cidade em cidade pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Ela seguiu ensinando, foi para a França e deu continuidade à voz de Jesus depois que ele foi crucificado. Ela era curandeira, com seus olhos e unções. Ela era renegada, não só entre os discípulos. Ela permaneceu sendo um incômodo para a tradição da Igreja, até ser reconhecida como a apóstola entre os apóstolos. Apenas em 2016, pelo Papa Francisco, que a chamou de Apóstola das Apóstolas. Em 591, o Papa Gregório referiu-se a Maria Madalena como a junção de 3 mulheres diferentes: a pecadora, que unge os pés de Jesus, a mulher de Magdala, aquela que Jesus libertou dos 7 demônios, e Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, fazendo aqui, sem querer, uma alegoria à deusa tríplice, aquela que domina os 3 tempos, passado, presente e futuro. E por dominar o tempo, vai além dele, não se curvando às leis do karma e às amarras do ciclo de Sansara. Mas essa não é a única associação que podemos fazer de Maria à deusa tríplice. No Evangelho de Filipe, ele defende que Maria Madalena e Jesus eram casados, e ele diz: andavam com o Senhor 3 Marias, uma sua mãe, outra sua irmã e a outra sua companheira. E se essas 3 Marias pudessem se reunir em uma única Maria? Maria de Madalena era a escolhida. Nas 19 páginas que restaram do que se chama hoje de Evangelho Apócrifo de Maria Madalena, descoberto em 1945 na aldeia egípcia de Nag Hammadi, tem um trecho em que Pedro diz: por que deveríamos escutar essa mulher? E Levi responde que Jesus a amava mais que a todos eles. Maria Madalena, a pecadora, a meretriz, a prostituta, também traz em si a força de Lilith, da liberdade, do sexo, do saborear a vida, da sabedoria que ela alcança por conta própria, indo contra o sistema. Ela era a revolução, porque ela era ela. O casal Jesus e Maria são o ápice do Hieros Gamos, do sexo sagrado, do contexto twin flame de amor incondicional, o amor pleno neste planeta e dimensão. Ela era a amante e a esposa. Ela era Lilith e Eva. Na história renegada, onde ela era esposa de Jesus, Maria engravidou e deu à luz a quem hoje conhecemos como Santa Sara. Todas essas são forças que Maria de Magdala manifesta. Mas tem uma em particular que em nenhum momento eu achei nas minhas pesquisas sobre ela, a da Virgem. Ela não carrega o arquétipo da Virgem. Ela já entra na história como a pecadora, aquela que precisa de absolvição e arrependimento, e isso me fez refletir sobre como associamos a virgindade com a pureza que se mantém por não experimentar, não saborear, não conhecer, não viver, como se a vida em si fosse um ato de sujeira. Como é mesmo que se chamam as prostitutas? Mulheres da vida. Isso é muito sério. Isso sustenta o feminino estagnado e sem validar ou honrar o próprio caminho, que é justamente o que precisamos aprender agora. A verdade é que nos contaminamos com um conhecimento alheio, e é esse conhecimento que não é o nosso, que não vem de nós. É esse o conhecimento que rouba a nossa virgindade, que nos distorce e nos rouba de nós mesmas. Eis o pecado maior que cometemos,
comprar a verdade do outro, o conhecimento do outro, as conclusões do outro, as regras do outro, a experiência e as interpretações do outro, a doutrina do outro, e sem questionar, nos curvamos a ele. É assim que perdemos nossa virgindade. Dia 22, às 2h22 da manhã, a Lua está em conjunção com Urano a 18 graus de Touro. Isso significa que ela leva um tranco, que todo o seu estado emocional leva um tranco. Tudo aquilo que você está acostumado a sentir e como sentir leva um tranco. Imagine uma força mexendo na sua gaveta de lembranças e preciosidades e avisando que está na hora de olhar tudo isso que você guarda, porque não dá mais para ficar como está. Se você tiver qualquer sonho nessa madrugada do dia 21 para o dia 22, anote cada detalhe que lembrar e não se apresse em interpretar. Leia de novo várias e várias vezes nos dias que se seguirão e deixe essa energia conversar com você. Então, às 6h21 da manhã, a Lua faz conjunção exata a 20 graus e 2 minutos de Touro com a cabeça do dragão. Imagine que todas as suas necessidades emocionais, suas carências afetivas, suas crises de autoestima e valor pessoal, suas questões financeiras mal resolvidas, distúrbios alimentares, questões mal trabalhadas com a figura materna, com a infância ou passado, todas essas queixas e padrões serão comunicadas à cabeça do dragão, aquele que indica aonde você deve colocar a sua energia, para que lado deve seguir, qual o melhor caminho para você manifestar seu propósito nessa vida. E então, a cabeça do dragão é aquela força que vai te ajudar, te direcionar a realizar tudo aquilo que você veio fazer. É um pedido de ajuda, você vai dizer, né? Olha, cabeça do dragão, eu estou presa aqui nisso e preciso da sua ajuda para quebrar esses padrões da minha emoção. Então, a cabeça do dragão vai pegar suas questões e logo em seguida entra em movimento retrógrado, a exatos 4 minutos, às 6h25 da manhã, e volta em direção a Urano, que está logo ali escutando tudo, a 18 graus de Touro. E ele encontra Urano 11 dias depois, no dia 31 de julho, às 15h32. E quando isso acontecer, Marte terá se juntado a eles, e a cabeça do dragão entregará para Urano e Marte todas as questões mal resolvidas do seu emocional, para serem eletrocutadas definitivamente. Esse não é um processo delicado ou sutil. A cabeça do dragão quer que você tenha espaço dentro de você para fazer o que precisa ser feito. E esse não é um movimento de amorosidade, é um movimento de evolução. E não tem interesse em te poupar e ir com calma, tem interesse em te libertar de uma vez por todas. Mantenha em foco o que quer que você deseja libertar de dentro de você nesses 11 dias em que a cabeça do dragão caminha em direção a Urano. Lembre que as suas verdades, suas histórias, podem se tornar completamente insignificantes nesse processo. Não se apegue a elas. Não se apegue à ideia de que você sabe. Você não sabe. Abra-se para a humildade de não saber, de não querer ter razão, de não tentar controlar, para poder receber de um universo milhares e milhares de vezes mais sábio e consciente que você. Você informa suas dores e necessidades emocionais, então, no dia 22. E nos próximos 11 dias, elas entram em processo de transformação, via quebra, choque, surpresas, formas inesperadas, rápidas, precisas e definitivas. Mas o processo ainda não acabou. Quando a Lua informa todas essas questões para a cabeça do dragão, ela está em quadratura com Saturno a 23 graus de Aquário. Isso significa que, enquanto a Lua está narrando suas questões, Saturno está ouvindo e questionando qual é
a ideia, qual é a história que você se conta e que domina a sua vida, que até então tem sido a coluna central da sua estrutura emocional, mesmo que seja uma estrutura emocional completamente desmoronando, porque é essa história que você precisa repensar e desconstruir. Não estamos falando de histórias recentes, mas de histórias antigas, que você tem sustentado desde a infância, que você carrega com disciplina através do seu dia a dia, histórias que deram origem a crenças que determinam suas escolhas e roubam seu livre-arbítrio, e que uma vez que você as reescreve, mesmo que pareça fantasioso dar uma ou outra interpretação a fatos e experiências sobre os quais você tem certeza que sabe, você consegue mudar de linha do tempo. Isso significa que você se apropria do seu presente com tamanha força que muda todo o seu futuro e o seu passado, porque você quebrou a linearidade do seu destino. Muitos de nós temos sentido essas mudanças de timelines, como se nosso passado já nem fosse mais nosso, como se não conseguíssemos mais nos encontrar na nossa infância, nossos casos antigos, como se aquela vida que foi nossa um dia, de repente, não é mais. Outras prioridades surgem, outras afinidades, outros desejos, outras buscas. Esse não é um processo simples, pode ser bastante confuso e paralisante, porque ele pisa no breque dos nossos sistemas que funcionam no piloto automático, e aquilo que antes conseguíamos fazer com total facilidade, de repente não faz mais sentido e não conseguimos concluir. Dia 22, você pode escrever uma nova história para si mesma. A Lua alcança Saturno às 2h59 do dia 12 de agosto, ou seja, de 22 de julho a 12 de agosto, toda a energia estará voltada para quebrar suas velhas crenças e reescrever sua história pessoal e mudar de linha temporal, criando uma nova realidade emocional e manifesta. Ainda no dia 22, sob os olhos de Maria de Magdala, o Sol a 29 graus de Câncer está em oposição a Plutão a 27 graus de Capricórnio. Isso coloca o quanto nosso ego estará em processo de morte e transformação, e diante de Plutão, todo e qualquer apego só será um aumento de dor, e nossa teimosia não é nada além de proporcional à nossa ignorância. Existe aqui uma disputa de poder entre nosso ego pessoal e as forças que nos transcendem. O medo de morrer para o velho e conhecido e permitir o novo chegar pode ser avassalador, até porque, como o novo é novo, não o reconheceremos logo de início. Não temos referências para ler novas formas que nunca vimos em andamento nas nossas vidas, como uma pessoa que a vida inteira foi tímida e isolada, de repente passar a ser uma pessoa extrovertida e comunicativa, ou vice-versa. Leva um tempo para integrarmos novas visões de nós mesmos e permitirmos que essas raízes ganhem forças para colhermos frutos de quem somos, para sermos nossa própria presença mais relevante quando precisamos nos regenerar, nos alimentar e nos acolher. Sol e Plutão conseguem chegar a um denominador comum via Netuno, a 25 graus de Peixes, com quem o Sol faz um trígono e Plutão um sextil. Isso significa prestar atenção nos seus sonhos, usar sua intuição. Faça um caderno de toda e qualquer sincronicidade ou coincidência. Valorize seu sexto sentido. Dê voz ao desconhecido, aquelas sensações que você tem, mas que normalmente pode não dar tanta atenção. Pratique a sua compaixão. Pratique lançar para o outro um olhar compassivo e amoroso. Deixe que essa energia ganhe intensidade dentro de você. Permita essa força na sua vida, porque isso te ajuda a lidar com o processo de morte e renascimento, te traz mais insights, mais sabedoria, ajuda no seu processo,
que ele vá se dissolvendo com mais facilidade e compaixão, que todos os nós possam ir se soltando. Mas isso depende da sua escolha e da sua honestidade em lidar com você mesmo e escutar todas as vozes que você carrega, mesmo aquelas que são mais desconfortáveis. Lembre que nada no universo tem qualquer interesse em te culpar, te julgar ou te punir. O universo trabalha pela evolução da consciência e a força maior de todas é o amor. E por fim, o presente mais lindo que a força de Maria de Magdala oferece nesse dia 22 é a conjunção em Câncer de Vênus a 5 graus com Lilith a 1 grau. Essa força começou às 11 horas e 22 minutos do dia 19 de julho, com Lilith retrogradando, chegando em Vênus, como um encontro onde sua sombra aprende com a sua luz e a sua luz aprende com a sua sombra. Uma unificação do seu feminino, onde verdades surgem à superfície para te trazer respostas importantes, respostas que você possa estar buscando já há muito tempo e que te curam não necessariamente porque são boas ou são aquelas que gostaria, mas porque te trazem clareza acima de qualquer coisa. Essa é uma conjunção em quadratura com Júpiter em Áries, o que sugere o desafio de expandir aquilo que surge, mas cujas sementes chegarão a brotar e florescer. Qualquer trabalho de lidar com suas sombras se beneficia nesse dia. Onde você tem medo de você? O que você deseja tanto, mas que julga errado e prefere esconder e trancafiar em algum lugar dentro de você para sustentar a ordem do que aprendeu que é o justo, o correto? Essa é a força do seu feminino desafiando o status quo, a ordem, a lei. Esse é o momento onde Eva come a maçã e, indo contra as leis, ela ganha a si mesma. Onde isso se aplica a você? Onde você tem medo do próprio poder e do quão longe pode chegar? O que te torna livre? Qual é a dor que seu feminino carrega e cuja cura pede uma revolução interna? O que você precisa enfrentar lá fora para poder se apropriar aí dentro do seu próprio espaço? Esse é um chamado de coragem, de integração, um momento sem precedentes para você engravidar de você mesmo. Cultive seu feminino, sua capacidade de receber, sua ione, seu sexo, sua dança, seus desejos mais viscerais. Vença seus medos e manifeste tudo aquilo que até então sempre quis, mas considerou errado. Lembre que o seu feminino é uma força presente na mulher tanto quanto no homem. Não é uma questão de gênero. Dê a si mesma aquilo que até então espera que algum outro te dê. Liberte-se da necessidade de validação alheia. Ligue o dane-se, o eu não me importo. Aprenda a falar, eu não me importo. Se fulano, ciclano gostar ou não gostar, eu não me importo. Se agradar ou não agradar, eu não me importo. Entenda a diferença entre importar-se com o outro e importar-se com o que esse outro pensa ou como pensa. Alinhe-se à sua verdade e siga, ainda que pareça solitário, você não estará sozinha. As sementes brotarão entre 27 de fevereiro a 2 de março de 2023. Aproveite esse momento para colocar nele toda a sua clareza de absolutamente tudo que você deseja mudar. Se possível, anote, faça uma lista por escrito e leia de novo e de novo. O que Maria de Magdala traz e oferece hoje, dia 22 de julho de 2022, é uma maçã. Hoje, Maria de Magdala é essa serpente. A maçã é você romper com o todo
para poder descobrir e assumir quem você é e então servir ao todo a partir da sua própria presença. Nada requer mais coragem que isso. Coma a sua maçã. Salve ela, Maria de Magdala, curandeira, renegada, escolhida, meretriz, prostituta, amante, amada, esposa, mãe, aprendiz e mestra. Salve ela, o mistério indecifrável, as três Marias, a luz rubi das rosas vermelhas e das fitas vermelhas nos pulsos. Salve ela, Maria de Magdala, que redime em si a própria Lilith sem nunca deixar de sê-la, a metade inteira e plena de Hieros Gamos, o feminino crístico, o santo Graal. Salve ela, Maria de Magdala.